Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Neon na TV. Aqui nós estamos falando sobre condomínio, trazendo para vocês as informações, né, e muito conhecimento dentro dessa área de gestão condominial. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, que é a Marlene Teixeira, que é uma Master Coach, que vai trazer dicas de gestão condominial para todos nós. Marlene, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. E já quero começar perguntando para você o que é e o que faz um coach. Bem, Fábio e telespectadores, em primeiro lugar eu quero agradecer pela oportunidade, muito obrigada de estar aqui. E é um prazer falar sobre um assunto que eu gosto muito. O que é coach? Coach, vamos primeiro desmistificar, né? Então, coach vem de uma expressão inglesa que quer dizer treinador. E que, na verdade, nós não treinamos absolutamente ninguém, né? Nós apenas apoiamos as pessoas que desejam atingir um objetivo, pessoas que desejam conquistar algo, né? Então, é o que nós chamamos, que ela tem que sair do estado atual para ir para o estado desejado. E o que acontece para sair desse estado atual para ir para um estado desejado? Tem algumas etapas. E muitas vezes as pessoas, por desconhecerem as suas competências, a capacidade que ela tem, as características que ela tem, né? Então ela acaba não sabendo como chegar nesse estado desejado. E aí é onde entra o nosso trabalho, porque nós vamos dar apoio no sentido de orientar as pessoas com relação aos passos que ela tem que dar e que ela faça, vamos assim dizer, tipo uma imersão nela mesma no sentido de se autodescobrir e onde ela tem surpresas fantásticas e consegue atingir o objetivo delas. Perfeito. Marlene, uma coisa que nós observamos, né, muito hoje, às vezes as pessoas têm toda essa dificuldade de entender onde elas estão, né, para onde elas querem ir, onde elas querem chegar, e ao invés de procurar um profissional, né, procurar um coach, ela vai fazer um curso de coach, né, quando na verdade o caminho seria procurar um profissional e buscar esse autodesenvolvimento e essa ajuda profissional. E é por isso que nós te trouxemos aqui hoje, né? Para que você possa também nos ajudar e dar essas dicas para aqueles que estão nos assistindo, para os nossos síndicos, para que a gestão desses síndicos seja cada vez melhor, né? E cada vez mais humanizada, se é assim que eu posso dizer. Eu acredito que o síndico, ele é o CEO do condomínio dele, né? E indo dentro dessa linha, se você concorda comigo que eu posso usar esse comparativo, e ele desenvolve esse trabalho de liderança, eu vou te perguntar o que é ser um líder e o que é ser um síndico líder, o CEO do condomínio. Ok. Primeiro, concordo, você tem razão, porque se você levar em consideração que o condomínio ele é composto por funcionários, por pessoas que estão ali, ele faz uma gestão de negócios, ele faz uma gestão de pessoas. Então, eu posso dizer sim, né, que é uma grande empresa e que ele faz essa gestão, né? Então, o que é ser um líder? Líder é aquela pessoa que ela tem que ter uma visão holística, né? O que é uma visão holística? Uma visão do todo. E essa visão do todo é onde ele consegue detectar, né, problemas, consegue antecipar soluções de problemas e consegue, inclusive, fazer a gestão de pessoas. O líder é aquela pessoa que ela tem um conhecimento no geral de planejamento, execução e acompanhamento, porque aí é a base da administração, né? Uma vez que esse líder ele tem essas competências, a competência de liderar, que liderar é uma competência, né? Ele precisa estar muito alerta com relação à gestão de pessoas. E quando eu falo não só a gestão de pessoas, que esteja ali subordinada dentro de um papel de subordinação, mas ele precisa ter também, saber como lidar com as pessoas. Então, ele dentro de papel de líder, ele tem que ser uma pessoa admirada, tem que ser uma pessoa querida, uma pessoa confiável, uma pessoa que aos outros, né, não só condôminos, como também as pessoas que trabalham com ele, mas fornecedores também que acreditem nele, enfim, que sigam ele, porque o líder bom é aquele que é seguido, é aquele que é admirado, aquele que inspira as pessoas. Sabe aquela pessoa que você Sim. olha, fala assim, poxa vida, eu quero ser igual a essa pessoa aqui, entendeu? Esse é o líder verdadeiro. E como inspirar isso, né? Como que um síndico pode inspirar isso? Quando nós falamos de
né, de competências, que a liderança é uma competência, né? Nós podemos falar que a criatividade é uma competência, que a inteligência emocional é uma competência. Enfim, existem N competências, né? Perguntando aqui para você, quais competências, dentre tantas que existem, né, e que nós falamos aqui, que são essenciais para que um síndico possa desenvolver a sua gestão de maneira que seja satisfatória, né, que ele possa ganhar essa admiração, que ele possa ganhar esse respeito e tenha isso desenvolvido dentro da gestão dele? Uau! É bem complexo, né? Tendo em vista que o síndico, como papel, né, de CEO, como executivo que faz a administração de um condomínio, ele tem que lidar com uma série de fatores, né? E já começa a lidar com pessoas de diferentes pontos de vista, cultura diferente, inclusive tem que lidar com pessoas de outros países, de outros estados, dependendo da região, né? Então, eu vou dizer uma coisa, além da competência da liderança, existe uma que é primordial, que é a inteligência emocional. O que acontece, para ficar muito claro, por que da inteligência emocional? Nós não conseguimos controlar a emoção de raiva, de amor, de ódio, ela vem, né? E você não consegue controlar, mas o pensamento você controla. Então, imagine que um triângulo, na base do triângulo tem aqui as competências, no meio dela existe um negócio chamado inteligência emocional, e em cima tem um comportamento. Então, o comportamento, o seu pensamento, ele vai determinar se você tem uma atitude negativa ou uma atitude positiva. A atitude negativa vai gerar um comportamento negativo, né? Ou melhor, atitude negativa vai gerar um comportamento negativo e a atitude positiva vai gerar um comportamento positivo. O que é ideal que ele tenha? Esse comportamento positivo. Por quê? Para que ele tenha a condição de, quando um problema chegar até ele tenha a capacidade, ele tenha uma visão, ele consiga ter equilíbrio para olhar aquela situação que está diante dele e tomar a decisão mais assertiva, tá? O porquê que ele tem que ter essa inteligência emocional, o equilíbrio emocional muito bem aflorado, até pelo fato dele lidar com pessoas, né? Então, são pessoas que têm diferentes pontos de vista, né? Diferentes tipos de pensamento. Então, a inteligência, quando nós falamos de equilíbrio emocional, porque se ele não tiver essa competência muito bem desenvolvida, ele tende a cometer erros, ele tende a criar certos problemas que vai interferir onde? Em uma outra competência de extremíssima importância, que é o relacionamento interpessoal. E quando nós falamos de relacionamento interpessoal, por que é importante dele ter esse relacionamento interpessoal muito bem aflorado, essa competência? Porque ele precisa negociar, né? Por exemplo, quando nós falamos de um síndico profissional, ele tem ali um corpo de conselheiros que ele tem que fazer, negociar. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que nós vamos entrar dentro desse tema. Mas você falou algo, né, que hoje todas as pessoas falam. É importante ter inteligência emocional, é importante ter esse equilíbrio emocional. Como ter inteligência emocional? Como ter esse equilíbrio? Você pode nos dar algumas dicas que sejam bacanas para que os nossos síndicos possam seguir? Claro que sim. Eu falo sempre que existe uma dica que eu falo assim, que é uma dica muito valiosa, que são os 5 segundos milagrosos e mega valiosos. Porque, como eu disse, a emoção, ela vem. Então, quando, de repente, imagine um síndico que pegue aí um condômino que chega gritando, brigando. Qual é a primeira emoção que vem? De raiva, de querer brigar? Opa! 5 segundos milagrosos, né? Então, que você respira, olha nos olhos da pessoa, né? Faça, né, com ela um acordo aparente, sim, eu compreendo, eu entendo o que a senhora está falando, só que neste momento a sua mente já está trabalhando, são 5, 10, 15 segundos milagrosos, que é onde você acalma e a sua emoção, ela dá uma acalmada e faz com que você gere uma atitude positiva e não uma atitude negativa, porque aí vai fazer com que a pessoa comece a raciocinar, entender
tem exatamente todo um contexto daquilo, da situação que está sendo trazida para ela, ela começa a formar juízo com relação ao assunto e aí dá um retorno para a pessoa. Ainda que ele não tenha uma solução, né, para aquele momento, uma solução real, mas ele tem a capacidade de ouvir a pessoa e contornar a situação, pelo menos por aquele momento, e depois tomar a decisão que se fizer necessária. Perfeito. Hoje nós temos dentro do mercado, né, uma exigência que é cada vez mais crescente, que é a figura do síndico profissional. O síndico profissional, ele não é um dos proprietários do condomínio, mas eu vou continuar essa pergunta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Ok. Até já. Olá pessoal, nós estamos de volta. Marlene, eu estava perguntando o seguinte, né, e comentando que hoje a figura do síndico profissional ela é cada vez mais crescente no mercado, né, e certamente essa é uma tendência. E o síndico profissional, ele não é um proprietário, né, ele é um contratado, ele é um prestador de serviço. Diferente daquele síndico morador, né, que se a gente considerar aquilo que nós falamos no começo, de que ele é um CEO, ele é um dos acionistas e está junto com a empresa, e não é o caso do síndico profissional. A pergunta é, como que um síndico profissional pode exercer a sua liderança, né, com um conselho, que é aquele grupo administrativo que o auxilia dentro da gestão do condomínio, né, não sendo um morador, sendo essa figura do síndico profissional, e não exercer nenhum conflito, já que ele não é visto como uma pessoa que tem uma das propriedades ali. Pois é, Fábio. Existe aquilo que eu falei, né? É muito importante que ele tenha atitudes conciliadoras. Uma vez que ele tenha essa atitude conciliadora, que ele tenha um equilíbrio emocional, que ele tenha essa capacidade de ter um relacionamento interpessoal, uma visão holística, o equilíbrio emocional, a capacidade de liderança, eu entendo que essas competências elas são de extremíssima importância para que ele possa ter um relacionamento bacana com os conselheiros, com os condôminos, né? Porque ele está ali numa qualidade de prestador de serviços. E como prestador de serviços, é de extremíssima importância que ele consiga, sabe, ter um jogo de cintura capaz de entender, sabe aquela coisa de você, aquele jogo dos pratos, né? Que quando o malabarista, ele pega um prato, ele está aqui, o outro está caindo. Eu vejo que esse síndico profissional, ele tem que ter essa visão, tem que ter esse cuidado para que não deixe nenhum prato cair. Se ele perceber que existe algum tipo, um foco, vamos dizer assim, algum tipo de problema entre os condomínios, ele tem que sentir o que está entre os condôminos, ele tem que sentir qual que é exatamente o problema, ou quais são as soluções que ele pode adotar para aquele problema, discutir esse assunto com o corpo, né, com o corpo diretivo e chegar a uma conclusão. Por isso que eu falo que essas competências de inteligência, de equilíbrio emocional, o relacionamento interpessoal e a criatividade, porque a criatividade é uma competência muito importante, porque às vezes você não consegue resolver um
determinado assunto de uma forma ideal, mas pelo menos você tem a criatividade para contornar aquele problema exatamente no momento em que ele esteja acontecendo. Então, eu entendo que dentro dessa visão, e detalhe, um outro ponto também, essa visão, a visão estratégica, que é uma outra competência que ele tem que ter. E quando nós falamos dessas competências, como é que nós falamos, o que eu quero dizer com isso? Que são coisas que são competências que você pode desenvolver. Você aprende como? Desenvolvendo. Como é que eu desenvolvo? Aplicando, praticando, fazendo determinadas situações, eu começar a utilizar a minha visão holística, a minha visão estratégica, para que eu possa chegar à solução de determinados problemas. Perfeito. Clara? Sim, bastante clara. O que você pode dar de dica, por exemplo, hoje se o síndico não tem essa condição de buscar um profissional de coach, por exemplo, né? Onde ele pode buscar esse conhecimento e esse desenvolvimento, né, para estas competências? Bom, é claro, né, que eu vou vender o meu peixe, né? Então, contratando um coach, facilmente... Fica muito mais fácil, obviamente, né? Fica muito mais fácil, né, o desenvolvimento dessas competências. Uma vez que não tenha essa condição, existe uma literatura muito vasta, né, com relação na internet, onde se fala de hard competências e soft competências. O que é hard competências ou hard skills, né, ou soft skills? Hard skills é tudo aquilo que você aprende, né? Então, mexer, fazer planilhas, etc. Soft competências é tudo isso que eu acabei de falar. Então, são as competências de visão estratégica, de liderança, equilíbrio emocional, criatividade. Então, dentro da literatura, você vai ter um conceito dessas competências, né? Como desenvolve? Praticando. Né? O ideal é que tenha um profissional acompanhando, direcionando e controlando como é que está indo o desenvolvimento dessas competências. E o profissional ele vai criar, né, situações, vai levar com que a pessoa entre em situações onde ela possa, né, trabalhar o desenvolvimento dessas competências. Muito bom. Vou te colocar numa saia justa, talvez um pouquinho. Eu gosto de saia justa. Marlene, como que pode um síndico que lida diariamente com o porteiro, com aquele funcionário que faz manutenção, que é o manutencista, que está ali cuidando da zeladoria do condomínio, como que esse síndico pode motivar esses funcionários, né? Motivar eu acho uma palavra bastante profunda, porque eu particularmente acredito, né, que a motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. Ela é intrínseca. É intrínseca, né? Ela está aqui dentro, cada um tem a sua motivação, mas como pode um síndico, vou mudar a palavra, incentivar os seus colaboradores? Legal. Realmente é uma saia justa, porque nós vamos sair do quadrado, né, para explicar, para falar sobre isso, que eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar que exista esse tipo de coisa. Vamos falar de criar um ambiente saudável. Então, a criação do ambiente saudável, isso nas empresas de um modo geral, é de extremíssima importância. O que é criar um ambiente saudável? É onde as pessoas se sintam automotivadas para ir trabalhar. Né? Então, é o bom funcionamento dos equipamentos de trabalho, é a gentileza do líder, né? Na hora que o líder está falando com o seu liderado, é a gentileza na hora de falar, é a acolhida, né, no caso de todos os condôminos, no momento em que está lidando com essas pessoas. E aí eu dou uma sugestão, que eu não sei se de repente tem síndico que faz isso, ou se de repente alguém já pensou em algo assim. Eu gosto muito de criar campanhas onde as pessoas se sintam automotivadas para trabalhar. Como é que faz isso, né? Crie uma campanha onde as pessoas se sintam, sejam elogiadas, onde as pessoas tenham cada vez mais vontade de trabalhar,
cuidar, de dar um bom atendimento, de executar um trabalho bem feito e que elas sejam elogiadas. E elas sendo elogiadas, não custa nada para o síndico fazer uma cartinha ou então numa reunião elogiar aquele profissional, ou que até os próprios moradores criem um ambiente onde, sabe, cumprimente esses profissionais pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que ele executa. Então, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. É um olhar diferenciado que o síndico pode dar para esse profissional. É um olhar diferenciado que os condôminos podem dar para esse profissional. É um carinho. Eu moro em um prédio, né? Então, eu trato muito bem as pessoas que executam o serviço. Por quê? É de extremíssima importância, né, que o nosso porteiro ele esteja bem, porque a responsabilidade que ele tem é muito grande. Ele cuida ali da segurança, de certa forma, controlando as pessoas, sabendo as pessoas que entram e que saem. As pessoas que cuidam da manutenção, de certa forma, também cuidam da segurança do condomínio, porque está evitando que aconteça algum tipo de incêndio, alguma pane elétrica. As pessoas que cuidam, que tratam, que cuidam da limpeza também, para que seja um condomínio, para que seja um prédio saudável, limpo e organizado. Então, a importância desses profissionais é muito grande. Então, nós, enquanto condôminos, né, e o síndico, enquanto líder desses profissionais, né, a minha sugestão, olhe com carinho para eles, faça um afago para eles, elogie, né, elogie na forma dele trabalhar, cumprimente, acompanhe, ensine, apoie esses profissionais. Essa é uma dica que eu dou. Muito bom, Marlene. Seria correto dizer, né, dentro disso que você nos colocou, essa questão da importância que tem o porteiro, que não só está ali para receber, né, uma correspondência ou meramente abrir um portão, né? Pelo contrário, ele está ali cuidando da segurança, ele está zelando, né, pelo patrimônio comum das pessoas, aquela pessoa que está ali cuidando, fazendo a manutenção. Seria correto eu dizer que também esta motivação, este incentivo, é fazer com que cada um entenda o seu propósito dentro daquele trabalho que ele está executando ali? Não tenha a menor dúvida, Fábio, porque em cada atividade nós temos que ter um propósito, né, para fazer. E esse propósito, ele tem que ser exercido da melhor maneira possível, desde que eu saiba o porquê que eu estou ali, qual é a finalidade. E cabe ao síndico deixar isso claro, principalmente todas as vezes que ele vai falar nos momentos de reunião e quando esses profissionais estão começando a trabalhar com ele. É muito importante, sim. Ok. Marlene, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem, né, para todos os nossos síndicos, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para todos aqueles que ainda vão nos assistir, né, porque esse programa vai ficar disponível lá dentro das redes sociais da Neon, dentro do canal da Empirus TV. O que você pode nos deixar de mensagem, né, como uma Master Coach, para que o síndico continue neste caminho de desenvolvimento de competências, né? Que ele continue se autodesenvolvendo e que ele tenha uma gestão que seja uma gestão brilhante, uma gestão magnífica. Em primeiro lugar, eu quero assim cumprimentar todos os síndicos, porque eu vejo que é uma função muito importante, né? E eu quero deixar a seguinte mensagem: lembre-se de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Invista no seu equilíbrio emocional. Procure ter um bom relacionamento interpessoal. Cuide bem dos seus liderados. Ouça as pessoas. Tenha uma escuta atenta, não só para os seus condôminos, mas também para os seus liderados. E com isso, com certeza, você será um síndico de sucesso, que é uma profissão admirável e que eu aplaudo. Marlene, o síndico que tiver interesse, né, ou quem estiver nos vendo agora, que queira falar um pouco mais com a Marlene, conhecer um pouco mais do trabalho da Marlene, como que ele pode fazer? Espaço para você contar agora para nós. Com certeza. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o Marlene T Oficial. E por lá você pode me mandar uma mensagem que com certeza eu vou te responder. E também pelo marleneteixeira58@gmail.com.
neon.com. Ok, Marlene, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? Foi uma honra tê-la aqui. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, por compartilhar a sua experiência. Eu tenho certeza que fica aqui para todos aqueles que estão nos vendo esse gostinho de quero mais, né? Certamente você vai voltar mais uma vez aqui e vai falar um pouco mais para nós e dividir um pouco mais desses seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigada a você, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos e espero sim contribuir um pouco mais com vocês, tá bom? Muito um abraço obrigado. Para todo mundo da Neon, pessoal da Neon. Muito obrigado. Para todos vocês que estão nos vendo, o meu muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa Neon na TV, teremos muitas novidades, vamos falar a respeito da nossa campanha de Natal. Esperamos você na próxima quinta-feira. Até lá, muito obrigado.